tem amigos que gostariam de o ajudar e que têm consideração por si. E a sua integridade? Fez alguma coisa de errado? A minha integridade está intacta, respondeu. Sempre tentei fazer o que estava correto e a minha consciência está tranquila. Muito bem, disse-lhe, será o quarto item, integridade. E a sua saúde? A minha saúde está boa, respondeu. Estive doente poucos dias e creio que posso dizer que estou em boa forma física. Então, será esse o quinto item, saúde física. E o que me diz dos nossos Estados Unidos? Acha que continuam a prosperar e que esta ainda é a terra das oportunidades? Sim, disse-me. É o único país no mundo onde eu gostaria de viver. Será o sexto item. Vive nos Estados Unidos, a terra das oportunidades, e tem gosto em viver aqui. A seguir perguntei-lhe, e a sua fé? Acredita em Deus e na sua ajuda? Sim, disse-me ele. Acho que não teria conseguido chegar até aqui sem a ajuda de Deus. Muito bem, continuei. Vamos rever a lista dos pontos positivos que compilamos. 1. Uma esposa maravilhosa, casado há 30 anos. 2. 3 filhos dedicados dispostos a apoiá-lo. 3. Amigos que querem ajudá-lo e que têm consideração por si. 4. Integridade, não tem nada de que se envergonhe. 5. Saúde física. 6. Vive nos Estados Unidos, o melhor país do mundo. 7. É um homem de fé. Passei-lhe o papel por cima da mesa. Veja o que tem aí. Parece-me que tem muitas coisas a seu favor. Não me tinha dito que tinha perdido tudo? Ele sorriu de forma constrangida. Acho que não. Pensei nestas coisas. Nunca vi a questão por esse prisma. Talvez a minha situação não seja assim tão má, refletiu. Talvez consiga recomeçar a minha vida se tiver confiança, se sentir que tenho algum poder dentro de mim. Ele acabou por perceber e por recomeçar a sua vida, mas fê-lo apenas quando alterou a sua perspectiva das coisas, a sua atitude mental. A fé dissipou as suas dúvidas e fez surgir nele poder suficiente para superar todas as dificuldades. Este incidente ilustra uma verdade profunda que é expressa numa afirmação muito importante feita por um famoso psiquiatra, o Dr. Carmeninger. Disse ele: as atitudes são mais importantes do que os factos. Vale a pena repetir esta frase até a verdade ganhar raízes na nossa mente. Qualquer facto com que nos deparemos na nossa vida, por mais difícil ou aparentemente desesperante que seja, não é tão importante como a nossa atitude perante esse mesmo facto. A forma como o encaramos pode derrotar-nos ainda antes de tomarmos qualquer medida em relação a ele. Podemos deixar-nos assoberbar mentalmente por um facto antes de começarmos a lidar com ele. Mas um padrão de pensamento confiante e otimista pode alterar ou superar esse facto por completo. Conheço um indivíduo que é uma enorme mais-valia para a sua organização, não por possuir uma qualquer capacidade extraordinária, mas por demonstrar invariavelmente um padrão de pensamento triunfante. Quando seus associados encaram um assunto de forma pessimista, ele utiliza aquilo a que chama o método do aspirador. Ou seja, através de uma série de perguntas, ele aspira o pó da mente dos seus associados e elimina suas atitudes negativas. A seguir, calmamente sugere ideias positivas relativas à matéria em questão até que uma nova atitude lhes proporcione uma nova concepção dos factos. Os associados referem muitas vezes que os factos lhes parecem diferentes quando o homem aplica o seu método. É a atitude confiante que faz toda a diferença. Mas não se trata aqui de toldar a objetividade com que se encaram os factos. A vítima do complexo de inferioridade encara todos os factos à luz de atitudes negativas.
O segredo da correção passa por ter uma perspectiva lúcida, mas com pendor para uma apreciação positiva. Se sente que está desanimado e que perdeu a confiança na sua capacidade de triunfar, sente-se, pegue numa folha de papel e faça uma lista, não dos fatores que lhe são adversos, mas daqueles que o favorecem. Se pensar constantemente nas forças que parecem estar contra si, estará a dar-lhes uma força que não se justifica. Vão assumir uma intensidade que não possuem na realidade. Mas se, pelo contrário, visualizar e afirmar vezes sem conta os pontos positivos, concentrar o seu pensamento neles, enfatizando-os ao máximo, ultrapassará qualquer dificuldade, independentemente da sua natureza. Os seus poderes interiores vão ser reafirmados, e com a ajuda de Deus, transformarão as suas derrotas em vitórias. Um dos mais poderosos conceitos, e que é cura certa para a falta de confiança, é a ideia de que Deus está ao nosso lado a ajudar-nos. É um dos mais simples ensinamentos da religião, nomeadamente que Deus Todo-Poderoso nos acompanha, está sempre ao nosso lado, ajuda-nos e orienta-nos no bom caminho. Quando levada à prática, nenhuma outra ideia é tão poderosa no desenvolvimento da autoconfiança como esta simples crença. Para tal, basta repetir: Deus está comigo, Deus ajuda-me, Deus guia-me. Reserve vários minutos do seu dia a visualizar a sua presença. A seguir, desenvolva uma fé inabalável nesta proclamação. Trate dos seus afazeres com a certeza de que aquilo que proclamou e visualizou é verdade. Proclame, visualize e acredite e concretizará a sua verdade. O poder gerado por este procedimento vai surpreendê-lo. Os sentimentos de confiança dependem do tipo de pensamentos que habitualmente ocupam a nossa mente. Se tiver pensamentos derrotistas, vai acabar por se sentir derrotado. Mas se optar por pensamentos confiantes e fizer disso um hábito prevalente, desenvolverá um sentimento de capacitação tal que será capaz de superar qualquer dificuldade que surja no seu caminho. De facto, sentimentos de confiança induzem um aumento do poder. Nas palavras de Basil King, seja audaz e receberá o auxílio de forças poderosas. A experiência comprova esta premissa. Sentirá estas forças poderosas a ajudá-lo à medida que a sua fé cada vez mais sólida for alterando as suas atitudes. Emerson declarou uma verdade inabalável: os conquistadores são aqueles que acreditam ser capazes. E acrescentou: faça aquilo que mais teme e terá como certa a conquista desse medo. Pratique a confiança e a fé e os seus medos e inseguranças deixarão de ter poder sobre si. Certa vez, quando Stonewall Jackson planeava um ataque temerário, um dos seus generais objetou, com receio, dizendo: tenho medo disto, ou receio aquilo. Colocando a mão sobre o ombro do seu temeroso subordinado, Jackson disse: general, nunca dê ouvidos aos seus medos. O segredo é preencher a mente com pensamentos de fé, confiança e segurança. Assim, expulsará todos os pensamentos de dúvida e falta de confiança. Há um indivíduo que durante muito tempo foi atormentado por inseguranças e medos. Sugere que lesse a Bíblia e sublinhasse com um lápis vermelho todas as passagens relativas à coragem e à confiança. Ele decorou-as e encheu a mente com os pensamentos mais saudáveis, felizes e poderosos do mundo. Estes pensamentos dinâmicos transformaram o seu desespero debilitante em força inabalável. A mudança que ocorreu nele em poucas semanas foi impressionante. Passou de homem derrotado a personalidade confiante e inspiradora. Agora irradia coragem e magnetismo. Recuperou a confiança em si mesmo e nos seus poderes através de um simples processo de condicionamento mental. Em resumo, o que pode fazer agora para aumentar a sua autoconfiança?
Seguem-se 10 regras simples e práticas que visam ajudá-lo a ultrapassar atitudes de desadequação e a pôr em prática a fé. Milhares de pessoas recorreram a estas regras e obtiveram bons resultados. Implemente este programa e verá aumentar a confiança nos seus poderes. Será imbuído de uma nova sensação de capacitação. Formule e enraize na sua mente a imagem de um indivíduo bem-sucedido. Agarre-se com unhas e dentes a essa imagem. Não permita que ela desvaneça. A sua mente vai procurar concretizar esta imagem. Nunca se imagine a sussurrar. Nunca duvide da realidade da imagem mental. Esse é o maior perigo, porque a mente procura sempre concretizar aquilo que imagina. Por conseguinte, imagine sempre sucesso, independentemente do quão terrível tudo lhe pareça no momento. 2. Sempre que um pensamento negativo relativo aos seus poderes pessoais entrar na sua mente, enuncie em voz alta um pensamento positivo que o anule. 3. Não crie obstáculos na sua imaginação. Desvalorize tudo que possa ser um obstáculo. Minimize-os. As dificuldades devem ser analisadas e abordadas de forma eficaz, de modo a serem eliminadas, mas sendo sempre encaradas de forma realista. Não podem ser empoladas por pensamentos receosos. 4. Não se deixe fascinar por terceiros nem tente imitá-los. Ninguém pode encarnar a pessoa que é de forma tão eficaz como o próprio leitor. Lembre-se que a maioria das pessoas, apesar da sua aparência e comportamento confiantes, por norma sentem o mesmo medo que o leitor e têm as mesmas dúvidas em relação a si mesmas. 5. 10 vezes ao dia, repita estas palavras dinâmicas: se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Romanos 8h31. Pare de ler e repita-as agora, lentamente e com confiança. 6. Peça a um conselheiro competente que o ajude a compreender a sua forma de agir. Descubra as origens dos seus sentimentos de inferioridade e insegurança, que muitas vezes estendem raízes até a infância. O autoconhecimento é a chave da cura. 7. 10 vezes ao dia, faça a seguinte proclamação, repetindo-a em voz alta se possível. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4h13. Repita estas palavras agora. Esta proclamação mágica consubstancia o antídoto mais potente contra os pensamentos de inferioridade. 8. Faça uma avaliação precisa das suas capacidades e aumente o resultado em 10%. Não seja egoísta, mas desenvolva um respeito saudável por si próprio. Acredite nos seus poderes libertados por Deus. 9. Coloque-se nas mãos de Deus. Para tal, diga simplesmente: estou nas mãos de Deus. Acredite que está a receber todo o poder de que necessita agora. Sinta-o a percorrer o seu corpo. Proclame: o reino de Deus está entre vós. Lucas 17h21, de modo a espoletar o poder necessário para fazer face às exigências da vida. 10. Lembre-se que Deus está dentro de si e que nada poderá derrotá-lo. Acredite que está a receber agora o poder através dele.